Oi, pessoal. Vamos continuar os estudos do Livro dos Espíritos. A vida na Terra é um exercício de desapego. A vida na Terra é um exercício de desapego. Item 8, lembrança da existência corpórea. Nós estamos estudando as sensações e as lembranças que o espírito tem ao desencarnar, ao deixar o corpo, como que ele se comporta do outro lado, com relação àquilo que ele lembra na carne. Nós vimos e já falamos que no primeiro momento ele fica naquele estado de sonolência, de torpor, né? O livro usa muito essa palavra, que é um estado transitório, que é um estado que pouco a pouco ele vai reconhecendo e percebendo que ele desencarnou e vai tendo a lembrança de quem ele é, do passado, tá? E vai se desfazendo daquela impressão terrestre, aquela impressão da carne. Nós paramos na 308, onde pergunta, onde indaga a questão se o espírito se lembra de todas as existências que ele acabou de deixar. Ele lembra se ele quiser, ele lembra se ele forçar na sua memória essas lembranças, mas quanto mais evoluído ele é, mais ele vai deixando para trás essas etapas da carne, essas etapas do corpo em que ele passou. Ele não se lembra de uma maneira absoluta, certo? Eu dei o exemplo aqui de nós, quando a gente lembra da nossa infância. A gente não lembra da nossa infância toda nos mínimos detalhes. A gente lembra das coisas mais importantes que fizemos de certo ou de errado. Em espírito é igual, o espírito não vai lembrar o momento da sua criação como espírito e tudo que passou nas diversas encarnações. Essa influência, vamos dizer, né? Ele se recorda apenas daquilo que influencia ele momentaneamente, de quem ele é momentaneamente, daquilo que está importante para ele. Eu falei da questão temporal, não sei se vocês se recordam, que lá não existe a questão tempo, lá existe só o hoje, não existe o relógio como a gente acha aqui, tá? Quanto às primeiras existências, as que se podem considerar como infância do espírito, perde-se no vazio. Ele não dá importância, ele está vivendo um momento, não pode sofrer com o passado, vive o presente para se projetar para um futuro melhor. É assim que o espírito faz. E ele considera o corpo que acabou de chegar como uma veste imprópria, que é a 309. Ele, relativamente ao seu grau de evolução, ele enxerga aquele corpo, aquela veste, como uma veste transitória que ele acabou de deixar. Uma fantasia, uma carapaça, uma máquina que ele usou para tentar se melhorar, evoluir e se fraternizar com os irmãos aqui na Terra. É a 319. Ele não se incomoda com aquilo, desde que ele não seja um espírito muito enraizado, muito atrasado, que vai ficar ali preso ao corpo, achando que ainda está vivo. Nós já falamos disso, né? Mas não é o tema, não vamos sair do foco aqui. 309 fala que sentimento que ele experimenta ao ver o corpo em decomposição. Se é um espírito lúcido que entende a sua posição, se entende a etapa que ele está, ele vai sempre ter uma indiferença com aquele corpo que está em decomposição. Não vai se importar com isso. Ele sabe que aquilo voltou para o todo, como matéria, se decompôs e voltou para o fluido cósmico universal, para o fluido universal do nosso planeta ao nosso redor. A fim de que certo lapso de tempo o espírito reconhece, né, as coisas e as pessoas. Depende das coisas que ele considera na Terra e depende da sua conexão, do seu estado material de importância que dá. Do seu enraizamento na matéria. A 310 está dizendo que demora para o espírito dar importância ou reconhecer as coisas do outro lado? Algumas vezes, porque depende da maneira elevada que ele tem. O seu despertar do outro lado vai ser melhor ou pior de acordo ou estará relacionado com a importância das coisas que ele dá para a Terra. Caixão não tem gaveta, não é assim que se fala? Então, tomem cuidado com isso. A 311,
ele fala que o espírito se sente feliz de ser lembrado pelas pessoas, mas faz uma grande observação na pergunta 311. Nenhum espírito se sente atraído pelos objetos que deixou. Essas lembranças que ele tem são lembranças amargas porque não fez tudo bem, ou são boas lembranças por ter feito bem e ter progredido e ter crescido. Ele se sente feliz de ser lembrado pelas pessoas que ficaram aqui. As pessoas, muitas vezes, as vivas, são obsessores dos mortos, porque ficam sempre ligados em pensamento às pessoas que se foram. Não uma saudade comum, mas uma saudade obsessiva, de querer que a pessoa não tenha morrido e ao ponto de perturbar o espírito que está lá do outro lado. Mas não é disso que nós estamos falando de lembranças. E os espíritos se sentem atraídos e felizes pelas lembranças, não pelos objetos. Ok? Ah, Daniel, como não pelos objetos? Quando você foca o seu pensamento em um objeto, não é o objeto que está te atraindo, é o seu pensamento. Por isso que nenhum objeto da Terra tem influência sobre o espírito. Nenhum objeto. Nem crucifixo, nem água benta, nem porta aberta, nem cor, nada. Se o espírito se atrai por isso, ele é um espírito mais atrasadinho. Por quê? Porque é o pensamento no objeto que faz a pessoa focar. Ah, Daniel, por isso que eu rezo melhor, eu consigo me concentrar melhor na reza quando eu olho para uma imagem de um santo? Às vezes sim, tá? Mas não é o santo ou não é aquela imagem de cerâmica ou de barro que está fazendo com que você seja uma pessoa melhor ou modificando seus hábitos. Deus não está ali no objeto. E por isso que os objetos não atraem e não têm influência sobre os espíritos normais. Cuidado com os espíritos, nossos irmãozinhos atrasadinhos, tá? Na 312, ele fala dos sofrimentos, se eles conservam a lembrança dos sofrimentos que passaram na Terra. Frequentemente conserva, e essa lembrança o faz melhor avaliar a felicidade que pode desfrutar como espírito. Se ele tem uma lucidez, se ele tem uma maturidade espiritual, ele enxerga e percebe que passou por sofrimentos e que aqueles sofrimentos serviram para ele evoluir, para ele subir mais um grau na escala evolutiva. A 303 agora. O homem que foi feliz neste mundo lastima os gozos que perdeu sobre a terra? Depende. Por que ele vai lastimar os gozos que ele teve na terra, sabendo que na terra, na carne, não é a vida verdadeira? Só os espíritos inferiores lastimam os gozos da carne. Só eles, porque eles percebem, os espíritos evoluídos percebem que a felicidade eterna, na vida verdadeira que é espiritual, é 1000 vezes mais preferível que os prazeres efêmeros da carne. O espírito evoluído vive para o universo e sabe que a sua morada é o universo de Deus e suas moradas, e não aqui, o planeta Terra. O planeta Terra é uma morada do Pai, uma estação escola em que estamos aprendendo a evoluir e a nos melhorar, arrancarmos de nós as raízes do orgulho e do egoísmo. 314. E aquele espírito que desencarnou e que deixou interrompido trabalhos de grande utilidade na ciência, na cultura, ele veio trabalhando, veio criando, veio evoluindo, avançou na ciência, avançou na filosofia, avançou na biologia e aí morreu. O que ele vê? Está interrompido pela morte o trabalho dele. Como que ele vê isso, tá? Ele sabe na sua lucidez, ao deixar o corpo, que outros espíritos, outros irmãos nossos vão concluir o seu trabalho. E ele apressa-se para ajudar os que ficaram e influenciar positivamente os que ficaram a concluir os trabalhos. Porque ele, se ele percebe a sua utilidade para Deus, ele sabe que ele é útil para a humanidade. E esse objetivo que todo espírito de bem tem, ajudar o próximo, seja aqui na carne ou seja lá do outro lado, influenciando com bons pensamentos e boas atitudes, deixando de lado as tentativas obsessivas de espíritos atrasados, negativados ou apegados na matéria, tentando atrapalhar as pessoas que ficaram aqui. Ok? E segundo a sua elevação, segundo seu nível moral, o espírito, o que ele faz?
ele julga de maneira e frequentemente reprova o que mais admirava. Quer dizer, os trabalhos de arte, de literatura, que conserva durante a vida, ele percebe que aquilo foi uma etapa da sua vida. E reprime aqueles que ficam apegados, só ligados aos fatos e os acontecimentos terrenos. Ele nem sequer desencarnou, ele já está perambulando entre os vivos, querendo atrapalhar ou invejar uma situação que não mais pertence a ele. O espírito se interessa pelos trabalhos que fazem na Terra, pelo progresso da ciência, das artes, sim, e depende da sua elevação. Como nós já dissemos, eles examinam e pode ajudar, examinando, ele pode falar em que eu posso ser útil para ajudar os irmãozinhos que ficaram. Se não houver utilidade e só vai atrapalhar, ele se destaca para o universo e aguarda a próxima chance de vir encarnar no planeta e evoluir junto com os irmãos. A 317 fala: seus espíritos conservam, depois da morte, o amor pela pátria. É o mesmo princípio. Os espíritos elevados sabem que essa morada transitória é passageira e que não é que a minha pátria é o Brasil, a minha pátria é os Estados Unidos, a minha pátria é a Rússia, a minha pátria é a Espanha, a França. Ele entende que foi útil ele ter vindo, mas não que ele fica ligado a essa pátria. Ele sabe que a sua morada é no universo e ele vê as coisas mais ou menos de acordo com o processo evolutivo que ele está, dando importância naquilo que é necessário e aquilo que não é necessário. Os espíritos de uma ordem elevada geralmente fazem na Terra ou percebem a Terra ou se conectam com o momento que passaram pela Terra como uma estação de curta duração. Ele enxerga que aqui é tudo pequeno e tudo mesquinho e quer se evoluir, quer crescer, enquanto os espíritos de uma ordem intermediária fazem o quê? Consideram as coisas de uma maneira mais ligada à carne. Os espíritos vulgares também ficam no mundo invisível, atrapalhando os negócios, se intrometendo aqui. Cuidado com isso.